Olá, gente, bom dia. Vamos para a nossa aulinha de hoje. Começamos com ligações químicas. No livro de vocês, a gente parou na página 26. Só que as coisas que vem escrito no livro de vocês eu não achei legal, tá? Na hora de explicar a matéria e na hora que ele colocou. Faltou algumas coisas também, vou complementar. Então a gente vai começar nossa aula olhando só aqui pelo slide, tá? No livro eu só vou começar lá na página 32, porque é quando ele realmente bota algumas coisas interessantes para a gente fazer, bom? Vamos lá então, ligações químicas. O que é uma ligação química? As ligações químicas correspondem à união dos átomos para formar as moléculas. Por isso, as ligações acontecem sempre quando os átomos vão reagir entre si, vão reagir uns com os outros. Então, aqui agora nós vamos estudar como é que funciona a formação das moléculas. E essas ligações entre os átomos eles podem ser de três tipos diferentes: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, tá? Só que antes de falar nas ligações em si, nós temos que nos atentar a duas regrinhas. Primeiro é a regrinha do octeto. Lewis e Kossel, acho que é Kossel o nome dele, não sei como é que se pronuncia direito. Eles postularam a seguinte regra, que um átomo ele adquire estabilidade quando este possui 8 ou 2 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. Calma que já vai ficar claro. Para tanto, um átomo procura sua estabilidade, doando ou recebendo elétrons ou ainda compartilhando com outros átomos. Daí que surgem as ligações químicas. Então, para um átomo se ligar com outro e formar uma molécula, ele pode, número 1, doar elétrons. Número 2, receber elétrons, no caso do outro átomo que ele está se ligando. E pode também compartilhar. Compartilhar é eu tenho, você também tem, nós dois usamos mutuamente, ou concomitantemente. Tá? Nós dois usamos ao mesmo tempo. Isso que é a ideia do compartilhar aqui nessa regra. E de acordo com a regra do octeto, eles vão ter que possuir 8 elétrons ou 2 elétrons na última camada de valência. E como que eu sei o que é essa camada? Essa camada a gente descobre conhecendo os níveis de energia. Aqui vamos voltar lá quando a gente estudou sobre Bohr. Lembra que os cientistas eram Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr? Bohr foi o último deles e ele descobriu, esqueci a palavra, ele formulou a teoria dos níveis de energia. Lembra quais eram as teorias que ele formulou? E nisso ele falou que os átomos eles possuem níveis de energia, que são as camadas. Esses níveis disponíveis para os elétrons ficar. Então o átomo ele tem níveis, ele tem camadas em volta dele, formando a eletrosfera, que vai comportar uma determinada quantidade de átomos, tá? Cada nível de energia comporta uma determinada quantidade de elétrons. Não vai ser aleatório, vai ser sempre nessa quantidade. E atualmente os elementos químicos eles podem apresentar 7 níveis de energia, que são eles: a camada K, que possui só 2 elétrons, que são os que estão mais perto do núcleo; a camada L possui 8, M possui 18, N 32, O 32, P 8 e Q 8. Sempre vai terminar com 8 ou com 2 por causa da regrinha do octeto, que tem que ter sempre 8 ou 2, tá bom? Camada de valência vai ser sempre a última camada, a camada mais externa. Caso o elemento tenha até a camada M de elétrons, ele tem a camada de valência dele vai ser M, que aí vai ser igual a 18, se a camada for completa. Se ela não for completa, ela vai terminar menos de 18, tá bom? Se tiver as 3 camadas completas, ele vai ter 8, 20, 28 elétrons, que é só somar a quantidade de elétrons que cada camada comporta. Mas como assim? Vamos ver um exemplo mais detalhado sobre. Exemplo aqui. Um átomo de fósforo apresenta 15 elétrons. Sabendo disso, determine, letra A, quantos níveis de energia tem o átomo de fósforo. Então, eu tenho que pegar esse número 15 e dividir ele entre as camadas de energia. Vou fazer aqui no página para vocês copiarem. A primeira camada K só tem 2
elétrons. Está horrível, né? Depois vai vir a camada L, que vai ter 8 elétrons. Aqui nós já temos 10, porém o fósforo ele tem 15, então eu preciso da outra camada M, que vai ter 5. A camada M não vai estar completa, porém eu não posso deixar de botar ela, tá? Tem que terminar com ela, tem que terminar com 15. Então essa vai ser a resposta da letra A. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 5, ok? Quantos elétrons estão disponíveis em cada nível? 2 no primeiro nível, 8 no segundo nível, 5 no terceiro nível. C. Quantos níveis de energia estão completos? 2 níveis de energia estão completos porque atingiram o 2 ou o 8. E o terceiro nível de energia não atingiu, restaram apenas 5 elétrons. Só que esse átomo está instável porque ele não terminou com 2 ou com 5. Então ele vai ser obrigado a duas situações: receber 3 elétrons ou perder 3 elétrons. Porque se ele receber 3 elétrons, ele fica com 8. Se ele perder 3 elétrons, ele fica com 2 e passa a ficar estável. Deu para entender? E é isso que as ligações químicas vão fazer. Esse átomo de ferro, por exemplo, que é o Fe, ele para se ligar com algum outro composto, por exemplo, Fe mais O2 para fazer a ferrugem, se ele tiver 15 elétrons, esse O2 aqui vai ter que puxar dele 3 elétrons ou vai ter que dar para ele 3 elétrons, para ele poder ficar estável. Ok? É isso que a gente está estudando, o equilíbrio entre as relações. Agora, propriamente dito, na primeira ligação química. A primeira ligação é chamada de ligação iônica. É um tipo de ligação realizada entre íons. Íons podem ser cátions e ânions. Mas o que são íons? Íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição, que são chamados de ânions, ou por perda, que são chamadas de cátions. Observação agora. O número de prótons e o número de elétrons de um átomo geralmente é o mesmo, dando estabilidade, tá bom? Outra situação. Vamos para o 4. E borracha. Vamos para outra situação. Vamos apagar. Apagando. Aqui. Outra situação. Onde é que eu estou? Acabei me perdendo. O número de prótons e elétrons de um átomo geralmente é o mesmo, dando estabilidade. Ou seja, se eu tenho, vamos voltar para o átomo de ferro. Fe está aqui. O meu átomo de ferro, ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Errado. Tem que ser elétrons. Pode ser nêutrons. Elétrons, ok? Aqui ele está numa forma estável. Aqui ele está certo, está estável na natureza. Porém, pode acontecer alguma situação com esse átomo de ferro, igual ao que está postulado aqui, ó. Ok, aqui eu dei exemplo do sódio, um exemplo diferente, mas vamos fingir que é a mesma situação. Um átomo de sódio, que é na sigla Na, neutro, possui 11 prótons e 11 elétrons. Se ele é neutro, ele está estável na natureza, com 11 prótons e 11 elétrons. Aconteceu uma situação com ele. Caso ocorra uma perda de elétrons, o sódio passa a ter 11 prótons e 10 elétrons. Isso configura como um cátion, pois ele tem cargas positivas a mais. Vamos supor que aconteceu alguma coisa e ele perdeu um desses elétrons aqui. Então ele continuou com os mesmos 11 prótons, só que agora ele passa a ter 10 elétrons. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, quer dizer que eu tenho mais cargas positivas, porque o próton significa positivo e o elétron significa negativo. Outra coisa pode acontecer na situação 2. Caso ocorra um ganho de elétrons, o sódio passa a ter 11 prótons e 12 elétrons, tá bom?
Isso configura como um ânion, pois ele tem uma carga negativa maior. O variável vai ser sempre o elétron, tá? Não vai ser o próton. Lembra que a gente está falando de elétrons? Além de ter dele perder, ele vai ficar na regrinha certinha, tá? Vamos lá. Caso ocorra um ganho de elétrons, em alguma situação ele ganhou um elétron de algum outro elemento da natureza. Isso passou a ter 11 prótons, manteve 11, só que o elétron passou a 11, então eu tenho mais uma carga negativa. Esse meu átomo de sódio, ele está eletricamente negativo, então eu posso falar que ele é um ânion que apresenta uma carga negativa. E é essa a situação que a gente vai usar para a ligação química, para essa ligação iônica aqui. Vão ser esses átomos aqui que estão sofrendo variações que vão se ligar para formar uma molécula. Portanto, a ligação ocorre quando um ânion de carga elétrica negativa se liga com um cátion de carga elétrica positiva, formando um composto iônico. Então, eu tenho que ter a situação 1 se ligando com a situação 2 para poder ter uma ligação iônica, tá bom? Por quê? Pensa no ímã. O ímã, quando você tem a carga positiva, ele só vai se atrair quando tiver a carga negativa. Se tiver um positivo, ele vai se repelir. Se tiver um negativo, ele vai se repelir também. Então, é assim que funciona na natureza também. As cargas negativas vão ser atraídas para as cargas positivas, tá? As positivas vão ser atraídas pelas negativas e vão formar um outro composto. E esse composto vai ser formado pela regrinha da ligação iônica, que dois íons vão se encontrar, vão se ligar e vão formar uma outra molécula. Nesse exemplo aqui que eu botei o Na, que é o sódio, ele com carga positiva vai se encontrar com o cloro, que é o Cl, com carga negativa, reagindo, tá? Isso aqui é uma seta de reação química, formando o NaCl, que é o nome científico do cloreto de sódio, ou popularmente conhecido como sal de cozinha, desculpa. É assim que se forma o sal de cozinha que a gente usa, tá? Átomos de sódio positivo se encontram com átomos de cloro negativo, reagindo, então, na molécula do sal de cozinha, do NaCl. Ok? Espero que não esteja muito complicado ainda. Ligação covalente agora. É uma ligação que ocorre o compartilhamento de elétrons para a estabilização da molécula, tá? O compartilhado pelo que eu falei. Eu uso e você usa. Nós dois usamos ao mesmo tempo e assim mantemos a nossa harmonia e a nossa estabilização. Tá? Isso conseguimos ficar estável. Como exemplo, eu botei aqui, reproduz a ligação covalente que ocorre na molécula da água, H2O. Aí eu botei um pontinho aqui, a saber, o hidrogênio ele só possui um único elétron e o oxigênio possui 6 elétrons. Vamos fazer então. Para vocês copiarem direitinho no caderno. Paga. Paga. Aqui agora. Vamos lá. Eu tenho um oxigênio para se ligar com um hidrogênio e outro hidrogênio, que é H2O, 2 Hs e 1 O. Só que eu falei ali no exemplo que a saber, o hidrogênio só possui um único elétron. Então, o hidrogênio só vai ter um elétronzinho. Um elétron daqui e um elétron daqui. O oxigênio, por sua vez, ele possui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Agora eu tenho que fazer com que essa molécula fique estável. Para essa molécula ficar estável, eu tenho que voltar nas minhas regrinhas que estão aqui. Na regra do octeto, nos níveis de energia. E tem que obedecer eles. Não posso ir contra eles. Tem que fazer com que eles sejam verdade. Para esse hidrogênio aqui ficar estável, ele precisa atingir 2 ou 8. É mais fácil para ele atingir 2, porque ele já tem 1. Então, o que eu posso fazer com esse oxigênio aqui? O oxigênio me empresta um dos seus átomos que eu te empresto um dos meus elétrons. Tá bom? Deixa eu fazer aqui de uma forma melhorzinha. Deixa eu apagar isso aqui. É difícil fazer no tátil. Vamos lá. Vou pegar esse aqui. Vou fazer aqui sim. Aqui do ladinho.
Então, o que vai acontecer? Hidrogênio fala para o oxigênio. Oxigênio, me empresta um elétron que eu te empresto um elétron também. Então, o hidrogênio empresta um elétron para ele e o oxigênio empresta um elétron para ele. Mesma coisa aqui desse lado. O hidrogênio empresta um elétron para ele, o oxigênio empresta um elétron para ele. Se é uma situação compartilhada do eu uso e você usa também, esse hidrogênio aqui, ele conseguiu 2 elétrons, porque um veio do oxigênio, ele já tinha 1, então ficou com 2, atingiu o equilíbrio, para ele estar tudo certo. Esse hidrogênio aqui, mesma coisa, atingiu o equilíbrio, porque ele já tinha 1, pode emprestado para o oxigênio. Agora o oxigênio, ele já tinha 6 elétrons, e ele precisa chegar em 8 ou em 2. É mais fácil para ele chegar em 8, por isso ele pegou emprestado também os elétrons do hidrogênio. Então ele que já tinha 6, com mais um desse 7, com mais um desse 8, e atingiu o seu equilíbrio, atingiu a sua fase estável, tá? É isso que é para fazer no exemplo. Vou só copiar esse exemplo aqui. A copiar que eu fiz aqui no seu caderninho também como resposta do exemplo. Então, vocês têm que entender que sempre vai atingir 2 ou 8. Eles vão sempre ter o equilíbrio. Se não tiver o equilíbrio, quer dizer que alguma coisa está errada, tá bom? E a nossa última ligação, ligação metálica, agora sim a gente pode voltar para o livro, na página 32, que a ligação metálica está direitinho. Diz lá embaixo, os metais no estado sólido conduzem bem a eletricidade e, por isso, são usados em fios condutores e outros objetos com essa finalidade. Eu só botei um adendo aqui, que eles são bons condutores térmicos e elétricos, tá bom? Eles vão conduzir temperatura também. Tanto que as chapas de metal são usadas para cozinhar. Se vocês não sabem, em cima do fogão, aquilo ali é metal também. Então, você já viu aqueles podrão de rua que usa aquelas chapas de metal super quentes? Então, é porque o metal ele conduz muito bem calor também. E, consequentemente, conduz também muito bem a eletricidade. Continuando lendo aí agora. Essa propriedade pode ser explicada pelo tipo de ligação entre seus átomos. Nessa ligação não há elétrons transferidos, como na ligação iônica, nem compartilhados como a ligação covalente. Essa ligação ela é extremamente peculiar porque há um mar de elétrons livres, pode sublinhar aí. Há um mar de elétrons livres que se formam devido à tendência desses átomos em perder seus elétrons para ganhar estabilidade. Tá? Então, os átomos dessa ligação vão formar um mar de elétrons em cima dele. Como eles são um composto sólido, os átomos vão ficar todos bem grudadinhos e os elétrons vão formar uma camada em cima dele, como se fosse um lençol, como se fosse um mar de elétrons em cima. Okay? E lá em cima nesse texto, pode sublinhar até o primeiro ponto também. E embaixo agora. Os átomos que formam a estrutura metálica atraem-se mutuamente com a mesma intensidade. Pode sublinhar até aí. Os núcleos dos átomos atraem a eletrosfera de todos os seus vizinhos igualmente. Então, por eles se atraírem igual que está aí na foto do livro de vocês, os elétrons eles ficam ao redor, formando uma capa protetora. E é justamente essa capa, os elétrons ao redor, que faz com que a ligação metálica possua grandes habilidades, por exemplo, de condutor de eletricidade, porque a eletricidade é produzida pelos átomos, pelos elétrons que ficam ao redor, e caso alguma corrente elétrica passe por ali, ela vai passar muito mais rápido, porque vai passar só entre contato com os elétrons. Tá bom? Página 33, agora lá em cima. Isso também explica outras propriedades dos metais, como a maleabilidade e a ductibilidade. Cuidado com os nomes. Maleabilidade é a propriedade de se formar lâminas com um determinado material. Por exemplo, o aço. É fácil você transformar o aço em lâminas. Por exemplo, faca, espada, machado, marreta e por aí vai. E ductibilidade. Ductibilidade é a propriedade do material de ser transformado em fios. Tá? É por isso que nossos fios são encapados geralmente com metal. Lá em cima tá. Como não há ligações mais fortes ou mais fracas ao ser aplicada uma pressão sobre uma superfície metálica, há um deslizamento das camadas de átomos. Com isso, os metais podem ser moldados, formando lâminas ou fios, como está o exemplo daí de vocês. Se você for fazer uma pressão sobre o material, sobre o metal,
ele vai deslocar toda uma camada de átomos, tá? Ele não vai deslocar só um átomo, por exemplo, vai deslocar uma camada de átomos. Aí vem esse saiba mais aí, que é só curiosidade. Vamos para a página 34, agora número 9. Os metais possuem boa condição de eletricidade no estado sólido, diferente dos compostos iônicos que precisam estar no estado líquido ou em solução aquosa para conduzir eletricidade. Como se explica tal fato? Aí você tem que explicar pelo que eu falei falando sobre o mar de elétrons, que na ligação metálica há um mar de elétrons livres que se movimentam pela estrutura metálica, enquanto na ligação iônica é necessário que os íons, que são os materiais a serem utilizados nessa reação, estejam livres ou possam se movimentar para conduzir a eletricidade. Já na ligação metálica isso não é tão necessário assim. Eu não botei exemplo aqui de ligação metálica, porque metálica vem de todo metal que existe. Aço, ferro, ligas metálicas e por aí vai. Agora aqui, Ciências e Tecnologia, falando sobre cemitério de navios de novo. Esse livro está trazendo toda hora um cemitério de navio, não sei porquê. Quando o navio está velho demais para navegar ou ultrapassar as novas tecnologias, ele é atracado em praias diferentes e consumido vento pela chuva, desmontando os trabalhadores locais. Estou lendo rápido embolado mesmo, esse você já conhece. Essas praias lotadas de velhas embarcações, corroídas pela maresia, são chamadas de cemitérios de navios. Cemitérios de navios existem em diversas partes do mundo, mas são mais comuns em países pobres, onde a mão de obra é barata, o impacto ambiental nem sempre é considerado para existir possibilidade de renda para a população, como na Índia, onde a maior parte dos desmanches de embarcações do mundo. Nem sempre limpos os navios parados na praia indiana de Alang não são seguros para a saúde humana nem para o meio ambiente. Alguns utilizados para carregar óleo e outros produtos impregnam o ar e água com substâncias tóxicas. Algumas dessas substâncias fazem parte da própria estrutura da embarcação, pois são usadas na sua fabricação. Além disso, os trabalhadores não utilizam nenhum equipamento de segurança, estando sujeitos a acidentes e doenças. Outro problema é o descarte de resíduos retirados do navio. Os trabalhadores simplesmente aterram tudo que não pode ser vendido na areia das praias. Com as chuvas, os resíduos perigosos são levados para os rios e para o mar, contaminando tudo que estiver por perto. Ferrugem, detritos ferro e aço, sucata foram espalhados pelo cemitério. Em um país onde milhões de pessoas vivem embaixo da linha da pobreza, trabalhar em cemitério de navio é uma alternativa para os moradores de Alam, mas como diversos países sofrem com a mesma situação. Então ele fala sobre o cemitério de navios e como que isso acontece em impacto ambiental. Letra A. Em termos ambientais, por que os cemitérios de navios podem oferecer perigo? Como que esses cemitérios eles vão causar um perigo ao ambiente que está ali? Quais são os impactos ambientais causados por ele? Lembrando que o navio é uma grande liga metálica formada por vários metais. E isso vai causar problema caso não haja um descarte adequado. Então vocês têm que botar que os navios eles podem carregar substâncias tóxicas, por exemplo. Os cemitérios dos navios oferecem risco porque os resíduos de produtos um dia que foram transportados podem contaminar os mares e as praias e também oferecer risco às pessoas que estão em contato, né? Porque pode intoxicar as pessoas também. Letra B agora. Opine sobre que tipos de atitudes os governos deveriam tomar para não prejudicar tanto o meio ambiente. Aí pode ser uma atitude que você achar conveniente. Porém, a mais regular, né, que melhor seria feita, é uma reciclagem desses materiais. Você tem que responder que é necessário pesquisar formas de reutilização dos materiais e todos os componentes do navio. Pegar as embarcações, os metais e utilizar em outras construções, em fazer outros produtos, e realmente fazer a reciclagem desse material, que é transformar ele em outra coisa. Agora, depois na página 35 vem aí alguma coisa sobre o mundo digital, ele fala sobre um aplicativo que você pode baixar e brincar com as moléculas, caso você queira baixar. E vamos para casa, página 37 até a 39. Só que vocês não precisam fazer a número 2, a número 5, a número 10, a número 11, número 12 e número 15. De resto, façam todas, tá bom? Repetindo.
não precisa fazer a 2, 5, 10, 11, 12 e 15. De resto, façam todas, tá bom? E semana que vem eu trago a correção dessas questões. Não vou fazer com vocês, vou só corrigir. Vocês têm que fazer para treinar, ok? Tchau, tchau.